A confecção da coroa provisória em dentes anteriores é uma etapa importante, pois além de devolver a função e a estética ao dente preparado, também protege o remanescente dental e os seus adjacentes e também promove o condicionamento gengival para receber a restauração efetiva. Nesta aula, vamos aprender a fazer uma coroa provisória pela técnica da faceta. Portanto, ao final desta aula, você deverá ser capaz de identificar os instrumentos necessários para fazer a coroa provisória pela técnica da faceta, bem como confeccionar uma coroa provisória pela técnica da faceta. E para esta prática, organize o seu módulo de trabalho, acoplando o sugador e as peças de mão em seus respectivos conectores. Não se esqueça de colocar as barreiras de proteção em todas as superfícies possíveis de serem contaminadas. E sobre a bancada de trabalho, coloque um jogo clínico contendo uma pinça, sonda e espelho, um pincel comum para vaselina e um pincel número 0 pelo de Marta para resina acrílica, uma lapiseira, gaze, bolinhas de algodão, brocas de tungstênio para peças de mão do tipo Max Cut, polidores de borracha para peças de mão para polir resina acrílica, mandril para disco de lixa e discos de lixa de granulação grossa e média, dente de estoque compatível com o dente a ser provisionado, um abaixador de língua ou palito descartável, vaselina sólida, 2 potes Dappen, um kit contendo pó acrílico e o monômero líquido resinoso, pinça Miller, carbono para checagem oclusal, uma espátula 24 ou uma espátula número 1, um kit de cimento provisório contendo uma pasta base e uma pasta catalisadora, uma placa de vidro ou um papel impermeável descartável e fio dental. Para a confecção de uma restauração provisória pela técnica da faceta, a primeira coisa a se fazer é selecionar o dente de estoque que servirá como uma faceta. Meça o possível tamanho do dente natural e procure por um semelhante no catálogo dos fabricantes. E então, antes de iniciarmos o procedimento, pegue uma porção de vaselina com um palito descartável. E dessa forma evitamos a contaminação de todo o conteúdo do frasco. E com um pincel, faça a aplicação dessa vaselina no dente preparado e também nos seus adjacentes para que a resina acrílica não fique aderida nessas superfícies. E agora, remova toda a porção palatina do dente de estoque, transformando-a numa faceta. Prove esta faceta sobre o preparo e, se necessário, marque a região cervical que está em excesso com uma lapiseira e remova-o. Repita estes processos até que se obtenha uma faceta que se adapte à face vestibular do dente e também não interfira no posicionamento deste dente no arco dentário. Preparada a faceta de dente de estoque, agora dispense o pó acrílico e o monômero líquido em seus respectivos pote Dappen. E para levar a resina acrílica sobre o dente preparado, primeiro molhe o pincel no monômero líquido e depois faça um pequeno movimento circular dentro do pó acrílico. Dessa forma, haverá a formação de uma bolinha de resina acrílica na ponta do pincel. E agora, leve essa resina acrílica primeiro até a face vestibular do preparo e, se necessário, molhe com um pouquinho mais de líquido para facilitar o seu manuseio. Repita este processo até que a face vestibular esteja completa com resina acrílica. E não se esqueça de limpar a ponta do pincel ao final de cada uso para que a resina acrílica não polimerize e estrague-o. O próximo passo é molhar a face interna da faceta com o monômero e posicioná-lo sobre a resina acrílica que você acabou de colocar na face vestibular do preparo, verificando o seu posicionamento no arco dental. E se estiver tudo certo, complete a face palatina da coroa provisória, levando a resina acrílica da mesma forma com o pincel.
e depois aguarde até a resina acrílica atingir a fase plástica. E uma dica para garantir a manutenção do seu pincel: toda vez que você for ficar por muito tempo sem utilizá-lo, lave-o dentro do monômero. Dessa forma, você removerá todo o resíduo de resina acrílica na ponta do pincel. Assim que a resina acrílica da coroa provisória atingir a fase plástica, remova a coroa e insira novamente no preparo. Repita este procedimento várias vezes. Isso causa uma pequena desadaptação da coroa que compensa a contração de polimerização da resina acrílica que a retém no preparo, impedindo a sua soltura. Feito isso, mantenha a coroa em posição no preparo até que se polimerize completamente. Agora vamos fazer a remoção dos excessos de resina acrílica, mas para isso, primeiro vamos demarcar o término marginal utilizando uma lapiseira. Em seguida, utilize a broca Max Cut para remover os excessos de resina acrílica, respeitando os limites do término marginal. Agora, faça a prova da coroa provisória no preparo. Provavelmente haverá uma desadaptação em toda a volta do término marginal. Portanto, será necessário fazer o reembasamento desta coroa provisória. Para isso, utilize o pincel para levar a resina acrílica em toda a margem do preparo e insira sobre ela a coroa provisória, pressionando-a bem. E aproveite o pincel para corrigir também os pontos de contatos que estão abertos. Feito isso, da mesma forma como descrito anteriormente, remova e coloque a coroa provisória em posição quando a resina acrílica atingir a fase plástica. E antes de fazermos a remoção dos excessos de resina acrílica, devemos prestar atenção nas referências que temos no bordo da coroa provisória. Neste caso em específico, nós temos um preparo supragengival. Isso quer dizer que a margem gengival e, consequentemente, o sulco gengival está distante das margens do término do preparo. Notem o posicionamento do sulco gengival que aparece clinicamente no meu preparo. Ele se traduz numa linha nítida formada na borda da minha coroa provisória. Então, demarque-a utilizando uma lapiseira. Já o meu término marginal fica mais para baixo da linha do sulco gengival. Portanto, com a lapiseira, eu devo demarcar a segunda linha um pouquinho menos nítida, formada abaixo da linha do sulco gengival. Esta linha se torna mais nítida quanto mais nítido é o término marginal do meu preparo. E assim ficamos com a demarcação de duas linhas, a linha superior correspondente ao sulco gengival e a linha inferior correspondente ao término do preparo. E agora sim, você pode remover os excessos de resina acrílica somente em torno do bordo da coroa provisória, lembrando-se que a linha que eu devo respeitar é o do término marginal. Feito isso, posicione a coroa provisória sobre o preparo e verifique a sua adaptação utilizando uma sonda exploradora. E o próximo passo é de fazer os ajustes estéticos nesta coroa. Comece demarcando as linhas de aresta e borda incisal. E, de acordo com essas referências, faça os desgastes para o ajuste estético da peça. Primeiro, faça os desgastes das faces proximais, tomando cuidado para não romper o ponto de contato. E depois faça o desgaste da borda incisal para ajustar a altura do dente. Prove a coroa em posição para ver se a anatomia primária está de acordo. E então, faça os ajustes finos diretamente em boca utilizando os discos de lixa, como por exemplo a abertura de ameias e também a confecção dos mamelos. Se necessário, você pode fazer ainda ajustes mais finos fora da boca. Concluídos os ajustes anatômicos, faça a verificação da sua adaptação nas proximais utilizando o fio dental.
E antes do polimento, faça o ajuste oclusal da peça. Utilize o papel carbono montado em pinça Miller para fazer a checagem oclusal e remova os excessos que estiverem na coroa provisória. E agora sim chegou o momento de fazermos o polimento da peça. Utilize o kit de polidores para resina acrílica, sempre da granulação mais grossa para a granulação mais fina. Capriche principalmente no polimento das bordas da coroa, pois é a região em que ficará mais próximo à margem gengival. E finalmente vamos fazer a cimentação provisória desta coroa, mas antes passe vaselina em toda a sua borda externa para evitar com que o cimento provisório grude e dificulte a sua remoção. Em seguida, prepare o cimento provisório sobre uma placa de vidro ou papel descartável. Coloque uma porção da pasta base e a mesma porção da pasta catalisadora. Faça a mistura de ambas utilizando uma espátula número 1 ou espátula 24. Com esta mesma espátula, insira uma porção do cimento provisório dentro da face interna da coroa. Imediatamente leve a imposição sobre o preparo limpo e seco e pressione bem até extravasar o cimento. E mantenha pressionado até que tome presa. E só então faça a remoção dos excessos de cimento utilizando uma sonda exploradora. E para a remoção dos excessos proximais, utilize o fio dental. E agora é só aguardar o paciente voltar numa próxima consulta para fazer a moldagem.